Olá, eu sou Adriana Ribeiro, professora de História da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro e doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No projeto sobre História e Memória da Baixada Fluminense, eu fiquei responsável pela pesquisa de 3 municípios, Japeri, Paracambi e Belford Roxo. E nesse vídeo a gente vai abordar algumas questões relacionadas à história do município de Japeri. Obviamente que a gente não pretende dar conta de todos os temas que foram tratados na pesquisa e que estão presentes no artigo, né, do livro, da coletânea sobre os municípios. E eu fiz uma seleção aqui de alguns temas que, como professora de História, como professora do chão da escola, eu considero importantes, né, de serem abordados na educação básica. E aí, ao longo, né, dessa conversa, eu vou tentar linkar, né, fases, enfim, episódios da história local com a história nacional e também sugerir, né, algumas possibilidades de abordagens em sala de aula. O município de Japeri, ele tem pouco mais de 80 quilômetros de extensão, vizinho de Nova Iguaçu, cidade da qual se emancipou em junho de 1991, e também limítrofe de Queimados, Seropédica e Paracambi, que fazem parte, né, da Baixada Fluminense, e de Miguel Pereira, que é um município da região do Sul Fluminense. Em relação à divisão da população japeriense pelos critérios de cor, raça estabelecidos pelo IBGE, no censo de 2022, as pessoas residentes no município, elas se declararam da seguinte maneira: um pouco mais de 20% se declararam, né, de cor branca, 21,6% de cor preta. A maioria dos indivíduos se autodeclarou pardos, né, cerca de 55% da população, e 0,13% se autodeclararam como amarelos, né? E aí é uma referência, né, aos descendentes asiáticos no município, japoneses e chineses, que migraram para o Brasil e chegaram, né, na localidade entre o final do século XIX e meados do século XX. E menos que 1/1000 da população se declarou de descendência indígena. A geografia local, ela é caracterizada por planícies rodeadas por montanhas. Assim como outros municípios da Baixada Fluminense, Japeri tem uma rica hidrografia, composta pelos rios Guandu, Santana, Santo Antônio, São Pedro, Rio dos Poços, Rio Douro e também pelo Ribeirão das Lajes, que inclusive passa pelo município vizinho de Paracambi. E o território, ele ainda preserva vastas áreas verdes e muitas cachoeiras. Com relação a essas áreas verdes, né, atualmente a maioria delas estão destinadas a pastagens, como a gente vai ver já na imagem que eu vou mostrar a seguir. O bioma, né, da localidade é o bioma da Mata Atlântica. E aqui a gente vê uma imagem aérea da cidade, que foi cedida pela Prefeitura de Japeri, onde a gente avista alguns bairros nas proximidades de Engenheiro Pedreira. Engenheiro Pedreira é o distrito mais populoso, né, da cidade, e a gente consegue ver, né, no entorno aí das áreas urbanizadas, as áreas verdes, né, e a gente consegue, por essa imagem, perceber que boa parte dessa área verde é composta por pastagens. O nome da cidade é uma denominação indígena, que
que significa, né, numa tradução livre para o português, né, Rio dos Juncos, né, ou Rio das Plantas que Flutuam, numa referência a um tipo de vegetação característico dos rios da região. Inclusive, os juncos foram utilizados tanto pelas tradições indígenas como por comunidades de famílias de trabalhadores no século XIX e no século XX para a fabricação de esteiras. E a toponímia da cidade, né, além de uma gama, de ser composta, né, por uma gama de nomes indígenas, a exemplo do próprio topônimo que nomeia, né, a cidade. A gente tem, por exemplo, o bairro de Marajoara, e uma série, né, de ruas, enfim, logradouras com denominações indígenas. Na cidade a gente também encontrou muitas referências a antigos latifúndios, ligados principalmente aos engenhos do período colonial, da fase do Império, e homenagens a personalidades políticas locais, a exemplo da estrada Aris-Quiavo, e alguns bairros fazem referência ao período da citricultura, como é o exemplo do bairro da Chacrinha e o bairro dos Laranjais. Há também a presença, né, de nomes do catolicismo em bairros e ruas, né, como o bairro Santa Amélia, o bairro Santo Antônio. Então a gente percebe que a toponímia da cidade ela é bastante diversa. Aqui a gente tem um mapa do município, onde aparece, né, a maioria dos bairros, inclusive alguns, né, que eu acabei de citar, como é o caso de Marajoara, Laranjais, Chacrinha. E o território guarda uma riqueza, né, relacionada ao seu passado indígena, e eu diria que esse é o primeiro tema, né, de relevância para o ensino da história local. E aí a gente, de modo geral, né, a gente se refere pouco, porque a gente também conhece pouco sobre o passado indígena da Baixada Fluminense, né, embora a gente tenha algumas pesquisas, sobretudo no campo da arqueologia, desenvolvida pelos pesquisadores do Instituto de Arqueologia Brasileira, o IAB, que tem sede em Morro Roxo. Mas, de modo geral, a questão do passado indígena local ele é pouco abordado, né? Recentemente, por ocasião da construção do arco metropolitano, foram descobertos centenas de sítios arqueológicos, né, no traçado da rodovia, e alguns deles foram encontrados dentro dos limites, né, do município de Japeri. Essas descobertas foram feitas pelos pesquisadores do IAB, que encontraram, sobretudo, vestígios da tradição tupi, né? A tradição tupi ela é uma tradição indígena ceramista e agricultora. Os tupis costumavam, né, segundo os pesquisadores do IAB, a construir grandes roças de mandioca, de leguminosas, né? As comunidades tupis, as aldeias, né, elas localizavam-se sempre próximos a cursos d'água, né, e o território de Japeri está cheio deles. E, segundo, né, os pesquisadores, até o século XVI, houve uma grande densidade demográfica tupi nas proximidades da bacia do Guandu. Ainda em relação, né, à tradição tupi local, os pesquisadores eles encontraram uma série de artefatos, de urnas funerárias, de vasilhas, né, enfim, de uso doméstico, né, enfim, um conjunto riquíssimo de cerâmicas, né, enfim, que falam, né, tratam dessa presença
dessa grande presença, né, de povos de tradição tupi no território que hoje compõe Japeri. Parte desse acervo está sob a proteção do próprio IAB, né, que, como eu acabei de dizer, tem sede em Belfor Roxo, e que disponibiliza uma série de atividades, de cursos para quem tem interesse na área da arqueologia, enfim, e queira desenvolver um trabalho relacionado à pré-história, né, no período arqueológico, né, na Baixada Fluminense. É de extrema importância o ensino da história indígena nas abordagens da história local, não só para oportunizar com os estudantes uma série de debates a respeito, né, da construção do território, da grande pluralidade étnica, cultural, né, que marca o território, mas também para a construção de memórias coletivas na cidade, né, que reconheçam essa pluralidade, enfim. E uma última coisa, ainda em relação, né, a essa presença indígena no passado, voltando um pouco aqui na questão dos tupis serem povos agricultores, acho que esse é um dado importante para os professores de história mencionarem nas aulas sobre a história indígena local, né, não só local, mas também do ponto de vista nacional, como uma forma da gente refletir sobre a história agrária, né, brasileira, que muitas vezes é tratada nos livros didáticos apenas a partir do início da colonização portuguesa, quando na verdade já havia uma tradição agrícola, né, anterior ligada aos povos originários do território. No que se refere ao processo de conquista portuguesa, a região de Japeri, que é considerada aí parte, né, do que nós chamamos de sertão da Guanabara, que são as áreas mais afastadas do entorno da Bahia, a presença portuguesa ela vai se dar a partir do início do século XVIII, com a abertura dos chamados Caminhos do Ouro, e essa região ela vai se tornar propriedade da família Paz Leme, que vai inclusive exercer grande influência política e econômica no território onde hoje é Japeri, até o final do século XIX, pelo menos, e que vai ser a grande proprietária, né, dos engenhos, enfim, dos latifúndios, né, que no passado existiram no território de Japeri. Ainda em relação, né, à família Paz Leme, essa história começa com o Rodrigues Paz, que era filho do Fernão Dias, né, o conhecido bandeirante paulista, né, e o Rodrigues Paz ele vai ser convidado pelo governador da capitania do Rio de Janeiro, no final do século XVII, para abrir uma nova rota que ligasse a cidade do Rio de Janeiro à região mineradora. E, né, esse caminho seria conhecido como Caminho Novo, ou Caminho de Rodrigues Paz, e passaria por dentro, né, do atual território de Japeri. Parte do território de Japeri pertenceu à antiga fazenda de Santa Cruz, que nos tempos coloniais foi uma propriedade jesuíta, né? A parte, né, que pertenceu à fazenda de Santa Cruz diz respeito às áreas a oeste, principalmente aquelas que vão da cabeceira direita do Rio Guandu até o atual bairro da Chacrinha, e a sudoeste os bairros que fazem limite com Seropédica, né? Todo o restante do território foram latifúndios da família Paz Leme. A instalação dos primeiros engenhos ocorreria em meados do século XVIII, a exemplo do engenho do Belém, que é bastante citado
pela historiografia local, né? Engenho do Belém, também chamado de Engenho de Pedro Dias. Inclusive, essa é a denominação que predomina até hoje na memória popular. E no final do século XVIII, o Engenho do Belém formaria com outras propriedades uma espécie de complexo agroindustrial, no qual produziu-se cana-de-açúcar, arroz, mandioca, milho, leguminosas e também café, não com a expressão, né, que as lavouras cafeeiras alcançariam no sul fluminense, no chamado Vale do Café, né, no Vale do Paraíba, mas a gente conseguiu, né, identificar também o cultivo do café nesse território que hoje pertence a Japeri, né, na época desse complexo agroindustrial. Nesse complexo foram instaladas, inclusive, 2 fábricas para a produção de açúcar e 4 fábricas para a produção de aguardente. A maior parte da produção ela foi destinada à exportação ou ao abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e também das cidades mineradoras. Os produtos eram escoados por meio de um porto que ficava no Rio Santo Antônio e, segundo alguns historiadores da história da Baixada, esse porto ele ficava nas imediações onde hoje a gente tem o bairro de Engenheiro Pedreira. E como eu falei anteriormente, né, esse complexo do qual o Engenho do Belém, né, o Engenho de Pedro Dias, fez parte, ele ainda é citado, né, pelos moradores numa visita à cidade. Enfim, a gente conversando, né, com os moradores, a gente ouviu várias histórias, enfim, ali que foram difundidas, né, na memória, né, da cidade, enfim, sobre as taxas do engenho de Pedro Dias, né? Essas taxas, né, que eram onde eram fabricadas o açúcar, elas ficaram expostas durante um período num largo à frente da prefeitura de Japeri, e depois elas foram retiradas, né, e, enfim, colocadas num depósito e não foram mais expostas ao público, né? Isso parece que gera uma espécie de desconforto, né? A gente viu vários moradores questionando o recolhimento das taxas que ficavam exibidas no local público e uma reivindicação, né, desses moradores para que essas taxas pudessem ser recolocadas, né, no largo em frente à prefeitura ou em algum outro espaço, como forma, né, de, enfim, né, de mostrar, né, aspectos referentes à trajetória histórica, enfim, né. Parece que essa é uma questão, as taxas do engenho de Pedro Dias se tornou uma questão importante para a memória local, né. E aí, é só uma provocação, a gente percebeu, né, nas falas dos moradores, da maioria dos moradores com quem a gente conversou, um certo orgulho, né, desse passado colonial, como se a fase do engenho do Belém, do engenho de Pedro Dias, fosse, né, uma fase próspera do território, né, e daí o motivo de orgulho dos moradores. De fato, né, o engenho do Belém ele foi um dos mais prósperos do sertão da Guanabara, mas é um orgulho, né, ligado, enfim, à memória local, muito nobiliarquista, né, porque está ligado aí à imagem, à memória aí, das elites, enfim, e que acabam tornando ainda mais subterrâneas
as memórias de outros atores desse território, como é o caso dos indígenas, dos africanos, dos trabalhadores. Então a gente não percebeu na cidade uma memória local, né, que desse conta aí do passado indígena, né, das questões ligadas à escravidão, à luta dos trabalhadores, né, na construção do território, enfim. Então na cidade ainda predomina uma memória muito pautada, né, pela ótica das elites, né, e isso é uma questão que pode, né, e deve ser problematizada em sala de aula. Assim como, né, em todas as outras áreas da colônia e posteriormente do Império, a grande maioria dos trabalhos foram realizados com base na mão de obra escravizada, né, de pessoas escravizadas. Os escravizados, eles foram explorados principalmente nas lavouras. Algumas fontes, né, do início do século XIX dão conta que no complexo agroindustrial, né, do qual o Engenho de Belém fez parte, havia milhares, né, de escravizados. E, além do emprego, né, da mão de obra escrava nas lavouras, os escravizados eles foram usados em diversas atividades, como no transporte de mercadorias, na abertura de estradas, nos serviços domésticos, né? Alguns desempenharam trabalhos especializados, como é o caso dos sapateiros, dos ferreiros, dos alfaiates, e até mesmo no século XIX, na abertura das ferrovias, né? E aí, sobre a questão das ferrovias, tem uma questão importante, que havia uma legislação no Império que proibia o uso da mão de obra escrava, né, nesse tipo de trabalho, mas ainda assim há referências na documentação de que vários senhores alugavam seus escravizados para as companhias, né, responsáveis pela construção das ferrovias. E se por um lado, né, houve escravidão, também houve resistência. A resistência, ela se deu de diversas formas. A gente aqui destaca, né, a formação dos quilombos. Não há muita referência na historiografia, essa é uma questão que precisa ser melhor mapeada, pesquisada, mas alguns autores, eles, principalmente, né, a Friedman, que a referência está no final aqui da apresentação, mencionam a existência de pelo menos 2 quilombos no território que hoje forma Japeri, né? O quilombo de Mundial dos Pretos, que teria surgido ali no início do século XIX, no atual limite com Paracambi, e o quilombo do Valão de Areia, que seria também desse mesmo período, só que no limite já entre Paracambi e Seropédica. A localização dos 2 quilombos seriam próximos, os dois localizados, né, em áreas de floresta e proximidade de rios, era uma característica, né, dos quilombos. Era uma questão estratégica, né, a escolha de locais como manguezais, enfim, matas fechadas, né, porque isso ajudaria a dificultar as investidas, né, das tropas contra das autoridades, né, enfim, das tropas militares contra os aquilombados. Mas a gente não conseguiu muitas informações, né, sobre o modo de vida, enfim, costumes, enfim, dos quilombos. A cidade, ela é marcada pelas heranças africanas, sobretudo na religiosidade e na cultura.
Durante a pesquisa eu fiquei maravilhada pela quantidade, né, e, enfim, a grande expressão que os grupos de capoeira têm na cidade. Possivelmente é uma das cidades da Baixada Fluminense que tem o maior número de grupos de capoeiras, e todos os nomes fazem uma referência direta à resistência africana, a personalidades, né, africanas que lideraram quilombos, né, enfim. E também na cidade há uma grande quantidade de terreiros de matriz, né, terreiros de religiões de matriz africana, né, de Umbanda, de Candomblé. E assim como a questão indígena, né, a história da África, dos africanos e dos seus descendentes, essa relação, né, da história da África, dos africanos, de seus descendentes, é um ponto de extrema importância, né, de extrema relevância dentro do ensino da história local. Japeri tem um percentual grande, né, de população declarada de cor preta. Se a gente somar os percentuais de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas, esse percentual ultrapassa, né, ultrapassa 70% da população. E o ensino, né, da história, né, tanto da escravidão como principalmente, né, das questões ligadas à resistência e das heranças africanas no território, elas podem contribuir, né, de uma forma muito rica para a construção das identidades e de memórias coletivas desse território, né, do ponto de vista aí de uma pluralidade étnica, né, em que a cidade possa melhor se auto-reconhecer e valorizar essa tradição, essas tradições e heranças africanas no território. Voltou. No início do século XIX, a região ela vivenciou uma prosperidade bastante interessante, isso ligado, né, ao avanço da cafeicultura no Vale do Paraíba, né, na região do sul fluminense. Lembrando que a maioria dos latifúndios localizados onde hoje a gente tem o município de Japeri, a maior parte dos latifúndios eram de propriedade da família Paz Leme, sobretudo, né, do barão de São João Marcos, que era tetraneto do Fernão Dias. E o próprio barão ele vai exercer uma influência política grande, né? Ele era um dos maiores latifundiários e escravocratas do século XIX no Brasil. Vai ter uma participação ativa tanto no processo de independência, né, ali junto, né, ao Pedro, que se tornaria, né, o primeiro imperador, e seria, né, uma espécie de conselheiro do imperador Pedro I e também posteriormente do imperador Pedro II. Embora Japeri não contasse com uma produção cafeeira tão significativa como outras que a gente, né, observa no Vale do Paraíba, na região do sul fluminense, a gente tem, como a gente já mencionou anteriormente, né, algumas lavouras voltadas para o cultivo do café, mas o grande negócio nas terras onde hoje, né, está Japeri
foi até o início do século XIX ainda a produção de cana-de-açúcar. Mas o próprio Barão de São João Marcos, né, que como eu acabei de dizer é proprietário de boa parte dos latifúndios que hoje compõem Japeri, do território que hoje compõe Japeri, ele era, né, dos grandes nomes, né, ligados à cafeicultura nacional. No século XIX, por conta da expansão da cafeicultura, serão abertas várias estradas que passarão, né, pelo território japeriense, a exemplo da Estrada da Polícia. E o que a gente vai encontrar, né, entre, né, os latifundiários locais, sobretudo o Barão de São João Marcos, é uma diversificação dos negócios que vão desde investimentos, né, no setor cafeeiro até associações, né, com bancos estrangeiros, investimentos, né, em pequenas manufaturas, enfim. Essa diversificação dos negócios, ela está atrelada ao sucesso da cafeicultura, aos grandes lucros, né, advindos da produção da cafeicultura. No século XIX, a gente tem a abertura da ferrovia, e aqui a gente se refere especificamente, né, à ferrovia Dom Pedro II, que estava diretamente associada, né, à expansão da cafeicultura e fez parte do projeto de modernização do Império. Com a construção da ferrovia, as vias fluviais, né, os portos, eles vão gradativamente perdendo a sua importância, né, uma importância fundamental que ocuparam, né, durante o período colonial e até o início do século XIX. E aí a ferrovia ela vai então substituir, né, o transporte fluvial nos negócios e posteriormente no transporte também de pessoas. Como se tratava, né, de uma região pantanosa, né, alagada na maioria dos meses do ano, a empresa responsável pela construção da ferrovia ela encontrou dificuldades para recrutar mão de obra. Eu citei anteriormente que alguns senhores alugaram escravizados para as obras, né, da construção da ferrovia, embora o uso da mão de obra escrava fosse proibido, né, nesse tipo de trabalho, como eu também já mencionei. E uma das saídas para superar, né, a escassez de mão de obra foi a contratação aí de imigrantes. E aí é justamente nesse momento que chegaram, né, à localidade de Japeri os chineses, né, a maioria deles, né, imigraram, né, para o Brasil em busca de trabalho e vários já vieram com contratos, né, para trabalhar nas obras da ferrovia, principalmente no trecho que passaria onde hoje é o território de Japeri. A construção da ferrovia ela aconteceu ao mesmo tempo que a explosão de uma série de epidemias, né, na província do Rio de Janeiro, e a localidade, né, de Japeri, ela, por ser uma região pantanosa, enfim, né, e por facilitar, né, os criadouros de mosquitos, enfim, ela vai ser intensamente assolada por diversas doenças infecciosas, principalmente as transmitidas por insetos, né? Enfim, entre elas a febre amarela, pela picada, né, de insetos, entre elas a febre amarela. E os chineses, eles foram as principais vítimas, né, das epidemias.
eu estava falando, né, anteriormente, que os trabalhadores chineses, boa parte deles já chegam ao Brasil contratados para as obras, né, de construção da ferrovia, e alguns, né, também foram direcionados para os trabalhos nas lavouras, inclusive algumas lavouras de café do sul fluminense. E os chineses, eles foram alvos, né, de discursos e de diversas práticas racistas no século XIX. A gente encontra na imprensa brasileira da época, inclusive, diversas charges, reportagens de jornais e revistas que tratavam os chineses, né, como sujeitos feios, sujos, desonestos, né, enfim, preguiçosos, enfim, inaptos ao trabalho. Algumas reportagens que vão inclusive associar os chineses aos africanos como uma raça, né, como raças inferiores, né, como uma suposta raça inferior, enfim. E os chineses, né, além de serem, né, vítimas desses discursos e práticas racistas, como eu acabei de dizer, também foram as principais vítimas, né, dos surtos epidêmicos que vão assolar o Rio de Janeiro em meados do século XIX. E por conta ali, né, da construção da ferrovia, serão, né, enfim, serão milhares, né, de chineses vitimados. Há algumas fontes, inclusive, que falam da morte de aproximadamente 5.000 trabalhadores chineses nas localidades, né, de Japeri e nos arredores, todos vítimas dessas epidemias. A gente não tem como precisar, né, esse dado. No livro, né, no texto sobre Japeri que está no livro, a gente cita essa fonte, né, desenvolve um pouco melhor esse debate, e essa fonte pode ser inclusive usada, né, em sala de aula para tratar da questão da imigração, enfim, né, da precarização do trabalho, né, desses imigrantes, enfim, uma série de questões sobre a história local que podem ser levadas para a sala de aula. A imigração chinesa, ela contribuiu para o crescimento, né, dos povoados locais, principalmente para o povoado de Belém, desculpa, né? E ainda, né, com relação, né, à questão da ferrovia, dentro da propriedade do Belém, foi inaugurada em 1858, que é o mesmo ano de inauguração da ferrovia Dom Pedro II, a estação ferroviária do Belém, que teve, né, até o início do século XXI, uma grande importância histórica, arquitetônica. Aliás, continua tendo, né, embora o prédio tenha sido praticamente destruído por um incêndio, né, que atingiu o casarão em 2020. A estação do Belém foi um importante ponto de encontro de barões do café, banqueiros e exportadores, que se reuniam, né, nas salas e no restaurante que existiram na estação para tratar de negócios, principalmente negócios associados à cafeicultura. O prédio, ele foi tombado em 2010 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e em 2020 ele foi restaurado, mas infelizmente no mesmo ano, né, como eu acabei de comentar, houve um incêndio que destruiu boa parte do casarão, e até então o IPHAN ainda enfim, né, não iniciou uma nova reconstrução, né, uma nova restauração do prédio. A estação, ela é símbolo da cidade,
ela inclusive faz parte, né, dos símbolos municipais, ela aparece no brasão do município. A estação, né, ela é muito presente também na memória coletiva da cidade, como um aspecto, um motivo de orgulho, né, dos japerienses. Enfim, mas até o momento ainda não há, né, nenhuma ação de restauração, né, de reconstrução do antigo prédio. No início do século XX, o território de Japeri, assim como, né, todo o território iguaçuano, né, lembrando que Japeri fez parte, né, do município de Nova Iguaçu, todo esse território ele foi ocupado, né, por laranjais, né. Nova Iguaçu vivenciou nas primeiras décadas do século XX um momento de grande prosperidade econômica associada à citricultura. Enfim, né, os laranjais iguaçuanos, eles fazem parte, né, de uma política econômica do governo Nilo Peçanha de incentivo à agricultura no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. Então, os agricultores, né, receberam um grande incentivo do governo estadual durante a gestão do Nilo Peçanha e depois, posteriormente, quando o Nilo Peçanha tem uma passagem pela presidência da República. Então, a gente tem no território do Japeri vários sítios, chácaras e fazendas, né, que vão cultivar as laranjas. Isso vai atrair para a localidade migrantes do norte fluminense, do sul fluminense, de outros estados como Minas Gerais, Espírito Santo, que vão para a localidade em busca de trabalho, né, nas fazendas. Alguns se tornarão meeiros, enfim, né. Então, nesse momento também da citricultura, a gente percebe uma movimentação, né, de atores, de migrações para o território. Boa parte das fazendas pertenciam à Companhia Normandia, que era uma companhia da família Guilhem, que era uma família poderosíssima, do ponto de vista econômico, né, no Brasil, no início do século XX. Os Guilhem tinham negócios ligados à construção e à administração de portos, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, negócios ligados à especulação imobiliária, à agricultura de grande escala, enfim, né, havia uma diversidade, né, de negócios da família Guilhem, e os Guilhens eram proprietários, né, ou se diziam proprietários de diversas fazendas, né, onde hoje se situa o território de Japeri. Já na década de 30, a gente tem um declínio, né, dos laranjais na região de Japeri, porque nesse momento já havia, né, uma espécie de especulação imobiliária que vai tentar lotear algumas fazendas, né, para áreas de veraneio das elites. É um processo diferente do que acontece em outros territórios da Baixada Fluminense, onde a especulação imobiliária, né, que leva aos loteamentos das grandes propriedades, esteve associada à expansão de moradia, né? No caso de Japeri, os Guilhens, né, e outros nomes, né, ligados aos negócios, né, os negócios imobiliários, a especulação imobiliária, iria lotear Japeri para áreas de veraneio, né, para propriedades destinadas a veraneios, que seriam compradas aí pela elite carioca.
Isso geraria, né, conflitos entre latifundiários, poceiros e lavradores pela posse da terra, e teria como principal consequência, né, a organização do movimento camponês de Pedra Lisa. Só para fechar a questão dos laranjais, né, o declínio mais acentuado dos laranjais na localidade ocorreu na década de 40, né, por conta de uma crise que afetou o setor, e essa crise ela tem uma ligação direta, né, com a eclosão e com os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, que vão trazer uma série de dificuldades para o setor agroexportador, inclusive, né, da citricultura, ligado à citricultura. Mas é importante a gente chamar a atenção para o fato de que, no caso de Japeri, desde a década de 1930, já havia uma especulação imobiliária que via o loteamento dos terrenos para a área de veraneios como um negócio mais lucrativo que os investimentos nos laranjais. Como eu acabei de mencionar, o movimento camponês de Pedra Lisa, ele tem origem nos conflitos pela posse da terra entre latifundiários, poceiros e lavradores, principalmente no início da década de 40, né? O nome Pedra Lisa, ele está associado, né, à existência de uma rocha situada, né, numa localidade que hoje, né, é o bairro rural, né, de mesmo nome. Pedra Lisa é uma comunidade tradicional camponesa, né, reconhecida por lei, né, como uma comunidade tradicional. E as origens do movimento estão ligadas principalmente à posse de duas fazendas, né? A fazenda da Limeira e a fazenda de Santo Antônio do Mato, localizadas ali nos arredores ali de Rio Douro, né? Jaceruba, que é um bairro de Nova Iguaçu. Essas fazendas, elas foram compradas no final do século XIX pelo Estado, ainda à época do Império, porque foram áreas consideradas, né, de importância para o abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro, porque eram áreas de mananciais. Então, o governo imperial compra, né, essas fazendas, e depois, com o tempo, o governo acaba largando, né, essas propriedades de mão, e essas terras acabaram griladas, né, por latifundiários, e no início do século XX elas foram usadas para a produção de laranjas em grande escala, inclusive pelo grupo, pelas companhias ligadas ao grupo, né, Guilhem. E em 1946, os Guilhem entram, né, com uma ação judicial e acontece inclusive uma ação policial para a expulsão dos lavradores e poceiros dessa área, né, das antigas fazendas da Limeira e de Santo Antônio do Mato. Os poceiros e lavradores resistem e passam a questionar a titularidade da terra, dizendo que essas áreas se tratavam de terras públicas. Os Guilhens não conseguem provar a titularidade da terra e os lavradores e poceiros organizam então um movimento, né, criando, né, a Sociedade dos Lavradores e Poceiros de Pedra Lisa, de modo, né, que pudessem fortalecer a luta e melhor se organizarem para resistir ali às tentativas de
de expulsão, né, da terra. A Sociedade dos Lavradores e Poceiros de Pedra Lisa tem um papel fundamental nas lutas camponesas no Rio de Janeiro, nos anos anteriores ao golpe de 1964. É um tipo de organização, né, de associação pioneira no que se refere às lutas, né, pela terra no Brasil. Uma forma, né, que a Sociedade dos Lavradores e Poceiros encontra de fortalecer o movimento divulgando a doação de lotes na área de Pedra Lisa, né, que passou a ser ocupada desde o final da década de 1940. Então, inclusive, havia uma propaganda, né, para atrair famílias, né, de lavradores de outras regiões, e de fato chegam, né, à região entre o final da década de 40 e no decorrer da década de 50, migrantes do norte fluminense, do Espírito Santo, de Minas Gerais, inclusive algumas famílias nordestinas também, e que vão então proporcionar ali, né, um crescimento da comunidade de Pedra Lisa e também, né, que, enfim, foi uma estratégia que foi importante para o fortalecimento do movimento camponês local. A sociedade, né, a Sociedade dos Lavradores, ela tinha alguns critérios para obtenção de lotes, né? A família precisava comprovar, né, que de fato não era proprietária, né, de terrenos, enfim, que não possuía sítios ou qualquer propriedade fundiária, né? Era de fato, a concessão era dada de fato aos trabalhadores considerados sem terra. Um aspecto muito interessante é de que o fato, né, de que todos os lotes eles tinham o mesmo tamanho, né, os mesmos hectares, e a sociedade ela colocou em prática uma série de práticas, né, de solidariedade entre os trabalhadores. Então, a sociedade criou, por exemplo, uma cooperativa, né, de ajuda mútua, que inclusive em alguns momentos, né, concedia empréstimos aos agricultores para a compra de sementes, ferramentas, para transportar os produtos, né, para a venda nas feiras livres, nas companhias de abastecimento. A sociedade ela interviu também nos comportamentos da comunidade. Então, em Pedra Lisa havia várias regras comunitárias, né, estabelecidas pela sociedade, como a proibição do uso excessivo de bebidas alcoólicas, de ofensas, né, brigas entre os moradores da comunidade, né, e ela atuou, né, ali ocupando um espaço deixado pela ausência, né, do Estado. Então, a sociedade ela realizou uma série de mutirões para a construção de casas, de pontes, aberturas de ruas, de pequenas estradas. E na década de 50, inclusive, né, por meio da Sociedade de Lavradores, foi construída uma escola e até mesmo um posto médico na localidade de Pedra Lisa. Tudo isso gerido, né, pelos trabalhadores, pelos lavradores de Pedra Lisa. E uma outra ação também ligada à sociedade que merece destaque é a criação de um fundo de pensão, né, em que as viúvas, né, dos lavradores recebiam, né, as viúvas e filhos recebiam uma pensão em caso de falecimento, né, do lavrador, né, como uma forma de não deixar as famílias desamparadas até que pudessem se reorganizar em relação ao trabalho na terra. O movimento ele teve várias lideranças importantes,
entre elas o José Matias, que é a primeira liderança do movimento. É ele, né? É dele que parte a ideia da criação de uma sociedade de lavradores e poceiros de pedra lisa. E ficou, né, na memória local como uma liderança, né, muito ativa na luta pelo reconhecimento da posse da terra, já que se tratava, né, de terras públicas, né. Então, José Matias vai ser uma figura de extrema importância aí na luta pela desapropriação das fazendas da Limeira e de Santo Antônio do Mato e a concessão da titularidade aos camponeses. Até hoje, na comunidade Pedra Lisa, funciona, né, uma associação de lavradores. Dentro da associação tem inclusive um retrato em preto e branco do José Matias, e ele ainda é muito presente, né, na memória local. Quando a gente esteve na comunidade, né, mesmo as gerações mais novas, né, fazem, né, referência, né, ao trabalho, ao papel de liderança do José Matias na organização do movimento e da sociedade, né. E outra liderança importante foi o Braulio Rodrigues, né, que foi um militante comunista, muito ligado, né, à questão das lutas camponesas na Baixada Fluminense, que tem uma trajetória de vida singular. No artigo sobre Japeri, que está no livro, a gente trabalha um pouco mais a trajetória de vida, né, e de militância do Braulio. E o Braulio Rodrigues é quem assume o movimento camponês de Pedra Lisa em meados da década de 1950, quando José Matias foi assassinado numa emboscada a mando de grileiros, né, e latifundiários, conforme as fontes indicam. Eu já destaquei, né, a importância do movimento nas lutas camponesas no Rio de Janeiro, no período anterior ao golpe. O movimento de Pedra Lisa, ele contou com o apoio de advogados, intelectuais, militantes do Partido Comunista Brasileiro. Segundo, né, os pesquisadores do tema, é um dos movimentos no Brasil que contou com a maior influência do PCB. Essa influência, ela ainda pode ser vista, né, na comunidade. Em frente à Pedra Lisa, né, tem uma praça chamada Praça Vermelha, né. Durante muito tempo, essa praça ela foi conhecida como Praça, né, da Pedra Lisa, mas havia uma reivindicação, enfim, né, de antigos lavradores de reconhecer o nome dessa praça como Praça Vermelha, numa alusão à Praça Vermelha né, soviética. E recentemente, né, a prefeitura ela reconheceu essa nomenclatura, consta, né, oficialmente na prefeitura a denominação Praça Vermelha. Na visita à comunidade, os lavradores mais antigos também se referiram que na década de 50 e início dos anos 60 havia as ruas Stalingrado e Leningrado, né, mas a gente não conseguiu comprovar, né, a existência dessas ruas, né, enfim. Hoje elas, né, ninguém se refere mais, né, a esses logradouros, a não ser os camponeses mais antigos, mas também não conseguiram, né, precisar a localização exata dessas ruas, né, dentro da comunidade. E o movimento ele vai inspirar, né, várias lutas de ocupação, né, de terras enfim, por todo o Rio de Janeiro.
e principalmente nos arredores. Então, quando a gente for falar do município de Paracambi, por exemplo, a gente vai ver que o movimento de Pedra Lisa ele exerceu uma grande influência, né, nas lutas pela terra em Paracambi. Enfim, a gente encontra, né, também a participação dos lavradores de Pedra Lisa em movimentos, né, pela posse da terra no município de Duque de Caxias ou em outras áreas também no município de Nova Iguaçu. Enfim, né? E na Baixada Fluminense também, né? O movimento exerceu grande influência no movimento camponês em Itaguaí, enfim. E ganhou, né? O movimento de Pedra Lisa, inclusive, ganhou as páginas, né, dos jornais fluminenses ali no final da década de 50, início da década de 60, pela sua organização, né, pelas suas formas de protestos, as constantes ocupações da sede do governo estadual, exigindo a desapropriação de terras públicas e a destinação, né, dessas terras à reforma agrária. Enfim, é um movimento de grande destaque, né, nas lutas camponesas ali até enfim, né, até o golpe de 64, né, até o contexto, né, da ditadura militar. No mesmo dia do golpe, né, civil-militar que instaurou a ditadura, jagunços, pistoleiros, enfim, invadiram a comunidade em nome, né, da nova ordem que se instaurava. Esses jagunços, eles entraram na comunidade à procura das principais lideranças, a exemplo do Braulio Rodrigues, né, enfim, que conseguiram, né, escapar inicialmente, né, da perseguição. E a comunidade, ela foi destruída, né? Ela foi invadida com uma violência brutal. Inclusive, nos primeiros dias do golpe, a gente já tem ali a presença, né, de forças policiais e também do exército, que, enfim, né, vão agir com extrema violência. E os traumas, né, desse episódio, né, de violência, né, do Estado ainda são muito presentes na comunidade, que ainda se sente muito intimidada, né, a se calar, né, a gente não conseguiu conversar, né, mesmo com os moradores mais antigos, sobre os acontecimentos ali nos dias imediatos ao golpe de 64 e ao contexto da ditadura. Ainda sobre o contexto da ditadura, há vários relatos locais sobre a presença de militantes de esquerda em Pedra Lisa ou nos arredores. A gente ouviu histórias, por exemplo, que tratam, né, de um suposto túnel que teria sido construído por militantes ligados, né, a organizações, né, que defendiam a luta armada contra a ditadura, e relatos, inclusive, de que o Lamarca teria passado pela região, teria, né, feito algum treinamento guerrilheiro com os camponeses, teria, inclusive, também passado uma temporada, né, escondido na região de Pedra Lisa. Não é possível, né, afirmar a veracidade dessas informações. Nos documentos do acervo do Brasil Nunca Mais, né, do projeto Brasil Nunca Mais, a gente encontrou uma série de menções, principalmente nos documentos produzidos pelos agentes da repressão política, de que houve, de fato, né, a presença ali de militantes de algumas organizações na região,
mas não é possível dizer, né, como se deu essa presença, se de fato houve alguma tentativa de treinamento guerrilheiro na região, né? Ainda são informações assim muito imprecisas, né, soltas, que precisam de uma análise mais séria, né, mais aprofundada. Então a gente tem, né, no contexto de ditadura, um refluxo das lutas camponesas em todo o Brasil. A comunidade de Pedra Lisa, ela foi devastada no final dos anos 60, início dos anos 70, e a comunidade ela só retomaria as lutas, né, pela posse da terra no final da década de 70, quando a comunidade de Pedra Lisa contou com o apoio, né, de membros de setores progressistas da Diocese de Nova Iguaçu, principalmente aqueles ligados à pastoral da terra, aos direitos humanos. E aí há uma reorganização, né, do movimento. Depois, já no período democrático, a comunidade seria reconhecida, né, como uma comunidade tradicional camponesa. Nem todos os lavradores, agricultores de Pedra Lisa possuem a titularidade da terra, alguns ainda guardam, né, na justiça a titularidade, e boa parte do território já foi, né, do território de Pedra Lisa foi desapropriado para fins de reforma agrária a partir, né, do período democrático. Tentar aqui. Eu já falo do movimento emancipacionista. Eu queria só chamar a atenção para uma última coisa em relação ao movimento de Pedra Lisa, que são as possibilidades, né, de abordagens sobre a luta dos trabalhadores rurais, locais, para a história da cidade, né? Embora, né, o movimento camponês de Pedra Lisa tenha sido um dos mais importantes no Rio de Janeiro e possivelmente até no Brasil, no período anterior ao golpe, esse movimento ainda não tem destaque na identidade da cidade e nem na memória coletiva, né? Então, no início aqui da gravação, eu comentei do orgulho de alguns moradores em se referir ao engenho do Pedro Dias como um período áureo do território. Então, o ensino, né, sobre o movimento camponês de Pedra Lisa na sala de aula, né, e nos debates da história local, é de uma relevância imensa, né, assim como a gente já citou, né, a importância da gente tratar de temas ligados, né, à história indígena, à história dos africanos e de seus descendentes. É de grande importância também que a gente trate, né, das questões ligadas ao chamado mundo do trabalho e dê dentro da história local visibilidade, né, aos trabalhadores, né, a fim de que se oportunize, né, debates e se construa, né, identidades e memórias, né, que os trabalhadores, a população preta, enfim, né, as temáticas indígenas tenham visibilidade dentro da história local, porque o que a gente percebe, né, caminhando pela cidade, conversando com as pessoas, é que esses atores, eles continuam subterrâneos, né, no que se refere à identidade e às memórias, né, da cidade. Então, os professores, né, que desejarem tratar da questão de Pedra Lisa, por exemplo, o Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
dispõe de um acervo, né, que conta com periódicos, documentos da Diocese de Nova Iguaçu, enfim, trabalhos acadêmicos, né, que tratam dessa questão. Então, é possível, né, a professora ou o professor usar, por exemplo, reportagens de jornais para trabalhar o tema com os estudantes. Outra possibilidade muito interessante é a história oral, né? Então, a galera que trabalha, né, próximo à comunidade de Pedra Lisa, ou que tem a possibilidade de ir até Pedra Lisa, né, incentivar os estudantes a coletarem depoimentos, a conversarem com os moradores de Pedra Lisa, principalmente com as pessoas mais antigas, enfim, visitar os lugares de memória da luta camponesa, como a Praça Vermelha, enfim, né, que fica localizada exatamente na entrada da comunidade. Então, é de uma importância assim, tamanha, né, que a gente trate da história dos trabalhadores dentro da história local, dando visibilidade a esses grupos na construção do território. Com relação ao movimento emancipacionista, na década de 80 surgiu uma proposta de emancipação que incluía, né, além do atual território de Japeri, também Queimados e o bairro de Cabo Sul, na formação de um novo município. Em 1988 foi feita uma consulta pública, né, e principalmente, né, os moradores de Cabo Sul não compareceram, né, à votação. Então esse plebiscito ele não teve quórum, então essa proposta ela foi derrotada e rapidamente houve uma rearticulação do movimento emancipacionista e em 1991, no começo de 1991, foi realizado um novo plebiscito, dessa vez, né, com a proposta de emancipação apenas do território de Japeri. E nesse referendo, né, essa proposta ela saiu vitoriosa, e aí em junho de 1991, então, Japeri se emancipa do município de Nova Iguaçu. Entre os principais atores do processo de emancipação estavam vereadores locais, né, então nomes da política local, principalmente o Carlos Moraes, que seria inclusive o primeiro prefeito da cidade, e teria várias gestões, né, ali à frente da prefeitura, até a primeira década, né, a segunda década, na verdade, do século XXI. Outro ponto de destaque na história local diz respeito à imigração japonesa, né, a formação da colônia japonesa de Pedra Lisa. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram na década de 1950, né? A maioria conheceu a localidade de Pedra Lisa porque tinha familiares, né, ou conhecidos, ou até mesmo propriedades em Itaguaí, né, que não é uma região distante, né, ali de Japeri, pelo contrário, né, está ali nas proximidades de Japeri. E a formação, né, da colônia japonesa em Pedra Lisa, ela foi inclusive incentivada pelo governo federal. E a gente pode entender, né, o incentivo à colonização japonesa no lugar como uma forma de tentar diminuir a influência do movimento camponês de Pedra Lisa, que tem o seu auge ali na década de 50, né? Mas se essa foi a intenção do governo federal, ela não deu certo, porque o que as fontes indicam, os relatos, é de que houve uma relação bastante amistosa
né, inclusive de colaboração entre os imigrantes japoneses e os lavradores de pedra lisa, né, inclusive com troca de saberes agrícolas, enfim, né, os japoneses teriam ensinado aos lavradores de pedra lisa várias técnicas de produção de frutas, por exemplo, e não há nenhum relato de enfrentamento, enfim, né, de conflito entre os imigrantes japoneses e os lavradores de pedra lisa. Pelo contrário, né, o que as fontes indicam é a construção de uma rede muito interessante de solidariedade. Os trabalhos acadêmicos que tratam da colonização japonesa em Pedra Lisa falam, por exemplo, de que crianças de famílias camponesas frequentavam as casas, as escolas, a escola, né, construída pelos imigrantes, frequentavam o curso, né, de japonês. Os japoneses criaram, né, uma escolinha de ensino de artes marciais que era aberta à comunidade, promoviam sessões de cinema com temas, né, da cultura, do cotidiano no Japão, promoviam festas das quais participavam tanto os colonos japoneses como famílias de lavradores de pedra lisa. Em 2002, a prefeitura ela construiu, né, uma placa, enfim, né, um monumento, que é esse que aparece na foto, pelo cinquentenário da colônia japonesa de pedra lisa. E a respeito, né, da construção desse monumento, tem uma questão interessante para a gente tratar e que pode ser abordada na sala de aula, que diz respeito aos lugares de memória e às disputas de memória nessa localidade de Pedra Lisa, porque o monumento em homenagem ao cinquentenário da colônia japonesa foi colocado num lugar de destaque da Praça Vermelha, que foi criada pela Sociedade de Lavradores de Pedra Lisa no contexto da década de 50 e que é um símbolo da memória das lutas camponesas locais, né? Um símbolo de memória dos trabalhadores rurais na cidade. E não há nenhuma homenagem aos camponeses de Pedra Lisa, mas exatamente em frente a esse monumento a gente tem a nova sede da sociedade. E num canto, que não aparece nessa fotografia, né, no canto direito, né, desse monumento, a Escola Municipal Rural de Pedra Lisa, que teria sido erguida, né, no mesmo local onde existiu a escola construída pela Sociedade de Lavradores, escola essa que teria sido destruída no contexto da ditadura. E logo na entrada dessa escola há uma placa que foi feita, né, a mando dos próprios lavradores, né, foi feita, né, pelos lavradores de Pedra Lisa, como forma de marcar, né, ali a luta, né, dos camponeses pela posse daquele território. Nessa placa que fica na entrada da escola, há menção inclusive ao processo de desapropriação da terra na década de 50, né, e eu enfim, eu acabei sem querer, né, esqueci de colocar aqui a placa, né, porque ela é bem interessante, mas a imagem dela está no livro. E há uma referência muito emblemática, né, a indígenas e trabalhadores rurais pela luta, da luta pelo acesso à terra na região de Pedra Lisa. Então, onde eu quero chegar, né, com tudo isso? Claro, né, não há como falar da história local sem falar da colônia japonesa, né, sem dúvida é um aspecto importante da história da cidade, faz parte da construção desse território,
Japeri conta aí, né, com vários descendentes, né, japoneses, mas a instalação da placa na Praça Vermelha, né, apesar de possivelmente não ter sido algo intencional de provocação de uma disputa de memória pelo poder municipal, porque foi a prefeitura que instalou a placa em homenagem aos japoneses, ela evidencia para a gente uma disputa de memória, né? Daquela que deve ser lembrada e daquela que deve ser esquecida, né? Sequer há uma placa na praça indicando o seu nome, Praça Vermelha, né? Então a gente tem ali uma resistência da memória camponesa, né? Que sobrevive nos relatos, que sobrevive na placa colocada pelos lavradores no cantinho direito da praça, que sobrevive na pequena casa onde é a sede da atual Associação de Lavradores, mas parece, né, assim, que o grande destaque dado ao poder público municipal é só a colônia japonesa. Não há nenhuma iniciativa do poder municipal de reconhecimento, de valorização da memória camponesa, né? De dar visibilidade às lutas camponesas e protagonismo, né, aos camponeses no processo de construção do território da cidade. A gente começa, né, a se encaminhar para o fim e a gente vai tratar agora, faltam duas questões, né, para a gente encerrar, que é a referência, a importância, né, da figura do mestre Azulão na história do município, e em seguida a gente vai tratar da questão do meio ambiente. Em relação ao mestre Azulão, né, o José João dos Santos, a cidade também, né, embora tenha orgulho, né, do seu ilustre morador, né, as memórias do mestre Azulão, enfim, a sua trajetória, elas precisam ser trabalhadas de uma forma mais destacada, né? Elas precisam ser mais destacadas dentro da história da cidade e do território. O mestre Azulão, ele nasceu na Paraíba, na década de 30. No final da década de 1940, ele chegou ao Rio de Janeiro para trabalhar na construção civil, assim como milhares, né, de nordestinos que entre as décadas de 40 e 70 migraram para o Sudeste em busca de melhores oportunidades de trabalho e de vida. O Azulão, ele foi um grande cordelista, né? Inclusive há vários trabalhos acadêmicos sobre a sua trajetória de vida, a sua trajetória artística, a sua obra. Ele se tornou, né, um artista, inclusive, de projeção nacional nas décadas de 60, 70, publicou, enfim, uma diversidade, né, de livros, né, chamados, né, os cordéis, onde ele versou sobre todos os temas, justiça, saúde, educação, política. Muitos cordéis falam de personalidades artísticas, dos esportes, personalidades políticas. Ele tem inclusive alguns cordéis onde ele faz críticas, né, ao autoritarismo dos anos 70, a ditadura militar, né? Era um artista popular que cantava os seus versos nos vagões, né, dos trens do ramal Japeri, costumava fazer apresentações em praças na cidade de Nova Iguaçu, na Feira Nordestina de Duque de Caxias, e foi uma presença marcante também, né, no Centro de Tradições Nordestinas, no Rio de Janeiro, né, a chamada Feira de São Cristóvão.
Nos anos 70 ele também chegou a lançar alguns livros, né, onde ele musicou alguns de seus cordéis e fez uma série de apresentações, né, em eventos nacionais e internacionais. Na década de 70 ele se apresentou em Portugal, Espanha, França, em eventos importantes da cultura popular nos Estados Unidos. Enfim, uma figura assim de grande importância, né, para a cultura local, enfim, não só, né, da cultura japeriense, mas da cultura fluminense e nacional. Japeri tem uma das maiores populações nordestinas do estado do Rio de Janeiro, né? Essa presença ela é muito forte na cidade, são muitos pontos de encontro dessa cultura, principalmente, né, os shows expressos, principalmente nos shows de forró, nas feiras livres, né, e é possível, né, trabalhar muitas questões a partir da obra do mestre Azulão e muitos temas da história nacional, da história local, a partir, né, dos cordéis do mestre Azulão, né. Então, a obra do mestre é uma fonte assim, inesgotável para a sala de aula, né, para tratar dos temas mais variados e também, né, a valorização da sua figura e da sua trajetória de vida artística na construção, né, também dessa identidade nordestina, né, na cidade. E por fim, eu queria destacar a questão ambiental. Japeri tem várias áreas de proteção ambiental, né, as chamadas APAs. Dentro dessas áreas, há diversas trilhas, cachoeiras, né, e paisagens de grandes altitudes. Inclusive destaque, né, para duas APAs, que é a APA de Pedra Lisa e a APA que fica no chamado Pico da Coragem, né? O Pico da Coragem é um símbolo da cidade de Japeri, é um ponto turístico, né, de ecoturismo, de esportes radicais, né? É uma elevação que tem mais de 500 metros de altura. Aí na imagem a gente né, consegue ver, ter uma visão, né, panorâmica da cidade, inclusive de outras cidades da Baixada Fluminense. Do Pico da Coragem a gente consegue avistar até mesmo a Serra do Vulcão, Nova Iguaçu. Enfim, tem uma paisagem belíssima lá do alto. E o local ele é usado, né, também para a prática de esportes radicais, né, como os voos livres. Como eu falei no início, não foi possível tratar de todos os temas da história local. A intenção foi apresentar, né, algumas temáticas que a gente considera mais relevantes ou que são imprescindíveis, né, para a sala de aula e, enfim, né, tentar, né, trazer, né, algumas informações, enfim, sugestões que possam, né, contribuir para o aprofundamento da história local e para o ensino, né, de uma história local que possibilite, né, a construção de identidades e de memórias coletivas da cidade, pautadas aí pela visibilidade, né, de atores como os indígenas, os africanos, os trabalhadores, né, e pelo reconhecimento, né, da existência de uma pluralidade, né, étnico-cultural nesse território. Aqui no final eu deixo algumas referências, né,
que são importantes para o estudo da história local, enfim, e para quem desejar também se aprofundar, né, em alguns temas. Obrigada.